Uma noite de Natal. Era uma grande azáfama. Os meus tios, a irmã da minha mãe, que tinham uma casa grande e reuniam sempre a família e mais algumas pessoas a quem sempre trataram como família. Era realmente uma grande mesa, muita gente e muita alegria. Na cozinha, a criada Luísa, a mãe, a Aurora, a tia Cândida, tratavam das comidas enquanto a avó ia cuidando da decoração das travessas e dos enfeites da mesa. Os meus tios chegavam sempre tarde, porque tinham um cabeleireiro que na época estava na moda. Ficava quase pegado à livraria Lelo. Na sala, o meu pai e o Manuel davam os últimos retoques na grande árvore de Natal que chegava ao teto. Eu e os meus primos corríamos por todo o lado. Estávamos sempre a espreitar pela fechadura do quarto da tia Alice para ver se descobríamos os presentes. Enfim, os tios chegavam. Era uma alegria. E ainda chegavam sempre mais embrulhos. Depois, a ceia corria muito animada, mas nós não sossegávamos. Ansiávamos pela meia-noite. Naquele Natal, eu tive um gatinho cinzento que parecia mesmo um gatinho de verdade. O Tareco e o seu guiso, que ainda tenho em cima da minha secretária. Continuo a achá-lo bonito. Só que o meu primo mais novo, que tinha tantos presentes, cismou que queria o meu gatinho. Chorou, resmungou. O meu pai, que era uma pessoa muito doce e ponderada, deixou assentar a poeira e chamou-nos para junto dos sofás. Vou contar-vos uma história. É Natal. Cai um nevão. No seu quarto agasalhado, o Pedrinho e o João dormem muito sossegados. Mas o vento embravecido tanto ralha, tanto brama, que o Pedrinho acorda. Sem acordar o irmão, corre para a cozinha. Temos que dizer que o Pedrinho era muito invejoso. Que coisas havia no seu sapatinho. Bonitos brinquedos, bombons e uma camisola de lã felpuda e macia. Mas o Pedro logo deseja para si o que é do irmão. O que mais gostava era da carteira de pele e, como a inveja o atiça, mete-a no sapato dele. Depois, volta-se a deitar cheio de felicidade. De manhã, quando acordou, viu no lugar da carteira, junto ao seu sapatinho, cinzas frias na lareira. Deixou de ser invejoso, porque bem compreendeu que era um castigo divino. Vivo numa casa sem luz, onde estão os móveis da minha vida, desde a infância até hoje. A mesa onde sempre comia ao lado do meu pai, que vigiava o meu prato da sopa. O louceiro, onde estão os cálices para o vinho do Porto, com que o meu avô fazia um brinde nos dias de festa. Sentada no sofá, de frente para a estante, passo horas deliciada a ver o presente e, sobretudo, a rever o passado, folheando antigas edições do Dom Quixote de La Mancha ou de Os Lusíadas. Belas gravuras e o cheiro característico do papel antigo. Muitas vezes leio um dos postais do álbum, datado em 10 de outubro de 1917, dirigido ao meu pai pelo seu tio Jaime, membro do Corpo Expedicionário Português, que participou na Batalha de Lally, tendo sobrevivido depois de ter sido feito prisioneiro pelos alemães, a quem chamava Bosch.
Tenho o prazer de tocar o meu abade de bordal o pinheiro, abanar-lhe a cabeça, como fazia em criança, quando brincava com ele, com cuidado para o não partir. E as inúmeras bonecas que os meus filhos me traziam dos seus passeios também me encantam por recordá-los quando eram pequeninos. Através deste ambiente, consigo lembrar-me das pessoas com quem vivi, que pisaram os mesmos tapetes, respiraram o mesmo ar, partilharam comigo os alimentos, as horas de festa e alegria, mas também os momentos de difíceis e de tristeza. Com mais de 200 anos, viajei em tábuas desde Mato Grosso, no Brasil, numa galera até Portugal, com destino a Braga, aos Coutinhos, artesãos de excelência na arte de marcenaria do pós-barroco. Tornei-me numa estilo Dom José, gorda, rechonchuda e com fechos de prata. Dividi-me por 2 gavetas e 3 gavetões. Parti de Braga para Lisboa para morar na rua da Junqueira, em casa da Condessa de Vila Franca, dama da corte do rei D. João VI. Levaram-me para o hall, ao cimo da escadaria principal. Tantas conversas ouvi, segredos e intriga me fizeram chorar a rir. Sabem vocês que as nossas gargalhadas são aqueles pequenos estalos da madeira que assustam quem por lá passa. Chegaram os franceses. Temos que fugir com o rei, disse a condessa Dona Estefânia, aterrada e temerosa pela vida dos imberbes. Agarraram em mim, meteram-me novamente numa galera e rumamos ao Rio de Janeiro. Sólida e robusta, não sofri com o transporte, no porão assolado por uma constante ondulação. Chegada ao Brasil, entrei pela porta principal de uma bela casa e fui parar à sala de visitas, ornada com cortinados de veludo e seda. Em cima de mim, ancoraram um belo relógio de bronze e limoges que tocava a todos os quartos.
voltei a ouvir conversas, muitos risos e murmúrios de convivas durante as seletas soirées. Mas eu também ria muito. Estava a passar por mim gerações. Eles iam, morriam, e eu ali estava firme e sólida como uma rocha. Mas na dureza da minha estrutura encontrava-me macia e oleada. Sim, porque era feita de pau santo, madeira preciosa, lá do Mato Grosso. Estou como nova. O tempo não passa nem envelhece. O tempo dá-nos tristezas quando nos leva os que nos são próximos, mas compensa-nos com as suas memórias e dá-nos a possibilidade de os recordarmos sempre que quisermos. O tempo traz-nos a enorme emoção do choro de uma criança acabada de nascer, a alegria do sorriso das crianças, o som das suas vozes, das brincadeiras e correrias barulhentas pujantes de vida. O tempo torna-nos mais calmos, eloquentes, responsáveis e sensatos. Ensina-nos a valorizar coisas em que muitas vezes nem reparávamos ou achávamos que não tínhamos tempo para ver. Meu querido neto Manuel, foste tu que ao nascer me fizeste avó. Ser avó é muito mais doce que ser mãe. Fui avó quando ainda não pensava na velhice. Sentia-me cheia de força, era capaz de te adormecer ao colo e mais tarde corria contigo no jardim. Mas o tempo nunca para. Tu cresceste e agora és orgulhosamente mais alto do que a tua avózinha. Como eu gosto que os teus braços longos me enlacem. O passado remoto nem sempre foi fácil, a criar filhos e a trabalhar fora de casa. Os anos passaram num ápice e agora sinto saudade. A saudade que eu sinto não é a saudade do passado. Não é lamentar o que nunca foi feito. É estranha saudade do que ainda não vivi. E não sei se chegarei a viver. Estou ainda seriamente apaixonada pela vida, que talvez me venha a permitir ver-te jovem adulto e, quem sabe, embalar um filho teu. A avó que te adora, Manuela. Porto, 19 de maio de 2021. Era tudo novo, era tudo estranho. Sabia que existias apenas sabendo. Sabia o momento em que decidiste fazer morada em mim, assim de mantecinho, sem grandes palavras, bem devagarinho, como quem não quer, mas já se acomodou. Assim tu chegaste.
Vou dizer ao tempo que não tenho tempo para ficar calada e deixar passar. O tempo levou-me até ao momento em que me escolheste como tua casa. Era tudo novo, era tudo estranho. Quanta confusão, medo, indecisão. Seria eu capaz de te levar por diante num corpo que só tinha sido meu até aquele instante? Vieram os sábios e todos diziam para eu te esquecer. Diziam, não vai nascer. Todos me enganaram, dizendo que na minha casa não havia espaço para tu cresceres. Era tudo novo, era tudo estranho. Nesse tempo em que o tempo me trocou as voltas, chorei e gritei. O tempo parou, sorriu e ensinou-me que venha quem vier, o meu corpo é que manda e nele habita um coração de mulher. Nesse dia parei, entre o céu e a terra, no silêncio te falei. Não ligues ao que dizem sobre ti e sobre mim. Confia, arrisca, tu consegues, tu és capaz. Nesse nosso encontro sagrado, decidimos os dois o caminho a percorrer. Foste contra todas as certezas que os sábios e doutores tinham sobre ti. Eles não sabiam que havia um laço entre nós, uma escolha de alma. Eu cedi o meu corpo para a tua primeira casa e, em troca, tu lutavas decidido e confiante para veres a luz. Foi assim que o tempo se tornou meu aliado também. Lado a lado caminhou comigo durante os 9 meses que precisavas para nascer. Meu filho, meu tesouro, vou ser grata ao tempo que me deu o seu tempo para te ver nascer. O tempo passou e continua meu aliado. Hoje digo ao tempo o quanto sou grata por me dar mais tempo para estar contigo. Hoje já não preciso contar o tempo para te ver crescer. Tão pouco correr atrás de ti com medo que caias. Hoje o tempo é teu. Agora o meu colo deixou de ser teu. Hoje és tu que falas a um outro ser as palavras de amor que falei para ti. Umas outras mãos se estendem para mim. Um ser pequenino faz-nos companhia. Por vezes sou o colo onde ele adormece. Porto, 27 de outubro de 1997. Meu amigo, quando a minha mãe estava já muito doente e morreu tão nova, começou a plantar uma árvore no seu quintal. Eu, estúpida rapariga atabalhoada, movida pela minha dor egoísta, tão egoísta que quase sentia direito, naquele momento, a revoltar-me. Perguntei-lhe por que planta uma árvore estando tão doente. A minha pergunta saiu quase gritada, agreste, voz de criança incapaz de aceitar a vida como ela é. Então, a minha mãe olhou-me como se estivesse a pegar-me ao colo. Os seus olhos brilhavam de ternura por mim. Com que suavidade disse esta frase que me arrepiou e me acalmou de imediato. Quem planta, fica. Nos altos e baixos da minha vida, na mais persistente depressão, nas muitas alegrias e celebrações que a vida também me ofereceu, esta frase voltou-me ao pensamento. Quem planta, fica. Libertando-me da tristeza ou apaziguando uma felicidade excessiva, que também não me deixa respirar. Acho que estou a perder o fio à meada. As cartas são boas, pois devagar da mão, a dançar com a caneta e o papel. Mas a minha mão já se cansa ao fim da terceira valsa. Querido amigo, tudo isso para lhe dizer que das 2 magnólias que comprei, só vou ficar com uma. A outra gostaria que fosse cultivada no jardim da escola, que é atualmente um dos lugares onde sinto a casa. Assim, irá lembrar-se de mim. Assim, vou ficar ainda por mais tempo na sua memória. Com a amizade sempre, Estela.
retrospectiva e atualidade. Uma velhinha, com mais de 80 anos, recorda o Natal da sua infância. Luísa era uma criança alegre, brincalhona e cheia de vida. Adorava a época natalícia. As ruas enfeitadas e cheias de luz, o comércio com as montras alusivas à época e toda a gente com um sorriso. O que impressionava era a atitude das pessoas, com um brilho especial no olhar, parecia todos serem conhecidos e amigos. Durante o resto do ano não era assim. Luísa perguntava: qual é a razão desta mudança só alguns dias do ano? Respondeu a mãe: nasceu Jesus. Jesus era um menino quase nu, deitado numas palhas que o deviam magoar. Luísa pensava: deve ter frio e é tão pobrezinho, mas parece feliz. Não deve saber falar? O menino deve ter frio, por que não o vestem? O pai explicou: este menino chamado Jesus é filho de Deus, que está no céu e veio para nos salvar. É tão pequenino, como vai fazer? Perguntou a Luísa. E o pai continuou: os homens não se entendem e Jesus veio à terra para lembrar que esse não é o caminho. Luísa, ainda confusa, lançou nova pergunta: este menino não tem casa? Jesus mostrou ao mundo que a riqueza não é o essencial, mas sim o amor ao próximo. Nessa casa não se fazia árvore de Natal. Luísa quis saber o motivo. Respondeu a mãe: não faz parte da tradição portuguesa. Estava dito. Na consoada juntava-se a família. Luísa não gostava de bacalhau por causa das espinhas e da pele, nem da missa do galo. Tinha sono e o padre falava muito e ela queria dormir para chegar depressa ao outro dia. Nessa época, só as crianças recebiam prendas. Os anos passaram. Luísa, já velhinha, responde, ela agora, às perguntas dos netos. Avó, quando eras criança, como eram os natais?